Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João capítulo 10, versículos 14 a 16. Quando Jesus realizou sua passagem aqui pela terra, deixou bem claro que ele é a linha central de todas as nossas cogitações, o Senhor único, depois de Deus, para todos os filhos da terra. Jesus nos ensinou que a única religião existente é o entendimento, a compreensão, é a prática do amor, da caridade e da fraternidade, e declarou que um dia chegaremos a ser um só rebanho e um só pastor através da religião. O mundo hoje parte para essa união dos povos, através das organizações mundiais, proporcionando o crescimento da humanidade nos campos da ciência, político e socioeconômico. Estamos vivenciando um momento de muito tumulto e, ao mesmo tempo, de grande esforço da humanidade para a paz mundial, onde as fronteiras de cada nação será apenas uma questão geográfica. Mas todo esse esforço humanitário não se vê na religião. Ainda verificamos barreiras que separam as religiões, impedindo uma marcha acelerada da humanidade, em busca da evolução espiritual a caminho de Deus. Os homens, ainda dominados pelo seu orgulho, seu egoísmo, pela ambição, sua própria imobilidade e até mesmo pela falta de conhecimento e descrença, criam essas barreiras, como se para a religião e a fé houvesse fronteiras. Por isso trago esse tema para podermos refletir sobre esse rebanho único que Jesus profetizou. E Jesus é o caminho. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. E aproveitando até essa oportunidade, dessa abertura que o Roberto fez, sobre essas desencarnações e encarnações, essa justiça que Deus nos dá, pela sua bondade, pela sua misericórdia, para que a gente cada vez mais se aprimore e retorne para aprender, para ensinar, para evoluir. E dentro dessa evolução é que a cada encarnação e cada reencarnação, Jesus prepara todo o terreno terrestre, agrupando as suas ovelhas do seu rebanho. Então, a palestra de hoje, o tema da minha palestra, é uma profecia de Jesus que fala sobre um só rebanho, um só pastor. Um só rebanho, um só pastor. Jesus disse assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quando Jesus passou aqui pela terra, e recentemente nós tivemos aí a oportunidade de reviver essa passagem de Jesus, né? Semana passada, com a Semana Santa. Quando ele passou por aqui, Jesus veio trazer para nós amor, o significado do amor. Veio trazer para nós o significado do reino de Deus. Quem era esse Deus? Porque naquela época havia muitas contradições pelas várias religiões que se adotavam naquela oportunidade. Mas tudo isso porque não se conhecia esse Deus que Jesus nos apresenta. Então, quando Jesus deixou aí o seu último legado, nas suas últimas palavras, nos últimos seus 3 anos de vida,
o que ele nos trouxe realmente como religião é que nós tivéssemos a compreensão do que é religião na definição dele, Jesus, que nada mais é do que a compreensão do amor, da caridade e da fraternidade. Amor, caridade e fraternidade. Simples. Muito simples. Essa é a religião que Jesus nos deixou, que Jesus nos ensinou. Naquela época havia os cultos a vários deuses, as várias religiões, mas mesmo assim Jesus ainda tentou e deixou escrito, que vale até hoje para nós, nos seus ensinamentos, no seu evangelho, né? Tentando fazer com que o homem sentisse realmente essa questão da religião. Né? E hoje não é diferente. Depois de 2000 anos, ainda não é muito diferente. Temos algumas evoluções, sem dúvida, mas ainda paira sobre nós algumas tendências sobre essa questão da religião, sobre essa questão do meu rebanho, que até isso já se toma de Jesus, né? Meu rebanho. Hoje o mundo está passando aí por uma fase onde está havendo muitos acordos internacionais, através das organizações mundiais, né? A ONU, a Organização dos Estados Americanos, a União Europeia, que serve como exemplo. Tudo isso é uma tentativa de aglutinação do nosso povo, da humanidade, estabelecendo-se aí então acordos sociopolítico e econômico para o bem da humanidade. Tudo isso está previsto por Jesus no seu planejamento, quando ele fez o seu planejamento sobre a terra. Tudo isso estava previsto. O que está ocorrendo hoje? Há uma preocupação muito grande nessa questão humanitária de ajuda mútua, de ajudas comerciais, de ajuda pelo desenvolvimento da ciência, principalmente, né? Nós brasileiros, hoje, nós nos orgulhamos de ver os nossos cientistas fazendo parte de equipes do mundo todo, de todos os setores, de todas as ciências que envolvem pesquisas e muito conhecimento. Temos muita gente nossa lá fora e aqui dentro. E temos até mesmo alguns cientistas brasileiros coordenando grupos internacionais na pesquisa de algumas questões científicas. Então, para nós, isso também é motivo de orgulho. Primeiro, porque Jesus planejou tudo isso. Há a necessidade dessa evolução científica, a evolução da ciência. A humanidade precisa disso. Nós precisamos resolver os nossos problemas econômicos, nossos problemas políticos. Precisamos buscar essa paz que a humanidade está buscando. Mas todo esse esforço que está ocorrendo, e a gente percebe que realmente isso está ocorrendo, né, em busca da paz, ao contrário, quando se trata de religião, não se tem a mesma medida. Infelizmente, nós não temos essa união, essa vontade de unificar as religiões. Depois nós vamos entender o que é unificar essas religiões. Que isso é o que está dentro do planejamento de Jesus, quando ele diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Mas a humanidade não entende dessa forma. Jesus, quando partiu pela sua passagem por aqui, deixou esse legado, deixou esse ensinamento, cada um saiu para um lado e cada um criou a sua religião. Uma coisa foi conseguido, que hoje é muito difícil ainda de se verificar,
que é vários deuses, né? Naquela época pensava-se muito, cultuava-se vários deuses. Hoje já nem tanto, mas o homem, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, sempre há um jeito de trazer para si os seus interesses através deste rebanho que ele se diz pastor, que ele se diz profeta, que ele se diz discípulo de Jesus para conduzir esse rebanho, inventando 1001 coisas para poder prender essas pessoas e não falar a verdade, não deixar as pessoas realmente raciocinar. Então, o que impede hoje desse esforço ser mais ativo, ser mais permanente e realmente se perpetuar é esse egoísmo do homem, que quer trazer para si aquilo que é de Deus. Nem de Jesus, de Deus. Jesus veio trazer essa questão religiosa através das palavras de Deus. Ele veio representar Deus com relação à religião. Bom, para a gente entender um pouquinho, eu trouxe aqui algumas definições sobre religião. Tá? Então, para Cícero foi um filósofo, né, na época da Roma Antiga, e foi ele que levou a filosofia grega para o Império Romano e começou ali então a se desenvolver os estudos filosóficos e doutrinários, né, que os gregos já viam há muitos e muitos anos desenvolvendo essa ciência. Fica meditação e consideração atenciosa para com as coisas que vêm de Deus. Meditação e atenção com as coisas de Deus. Para Lactâncio também foi um filósofo da época romana, e ele foi um conselheiro do primeiro imperador romano cristão, que é Constantino. Então, para ele, o Lactâncio, religião significa vínculo moral que liga o homem a Deus ou religação da criatura com o seu Criador. Então, vínculo moral com o Criador. Essa é a definição de religião nessa época. E para Santo Agostinho? O Santo Agostinho diz o seguinte, que religião deriva de um verbo que significa reeleger, reescolher. Portanto, religião para Santo Agostinho seria o bem supremo que deve ser eleito novamente quando dele nos afastamos. Então, Santo Agostinho vai um pouco além dessa meditação, dessa ligação moral com Deus. Nós sabemos de tudo isso, nós sabemos que nós temos que meditar para conversar com Deus. Nós sabemos que temos que ter a nossa moral elevada para podermos realmente seguir o caminho de Deus. Só que de vez em quando nós afastamos disso daí. Então, por isso que Santo Agostinho diz que cada vez que nós voltamos a essa situação de buscar a Deus, por qualquer situação que seja, nós estamos nos religando a Deus. E é bem assim mesmo que acontece, né? Quando está tudo bem, está tudo bem. Quando está tudo mal, nós sabemos aonde devemos buscar as nossas saídas. Então é muito importante para a gente ter essa definição com relação à religião filosófica, meditação, religação com Deus quando nós estamos necessitados, elevação moral, respeito e consideração pelas leis divinas
principalmente com a natureza, porque nós ainda entendemos que a natureza faz parte do mundo para nos satisfazer, para que seja agradável e nos oferecer alguma coisa que dela se extrai. E que, na verdade, não é isso. Jesus, quando criou o planeta Terra, inseriu o homem nessa natureza. Então, nós fazemos parte dessa natureza que Jesus criou, dessa natureza que Deus deu a Jesus a oportunidade de criar e governar. E nós não respeitamos essa natureza. Bom, então, religião, simplificando, religião é tudo aquilo que emana de Deus. Então, quando Jesus fala que religião deixou esse legado, dizendo que religião seria a prática do amor, da caridade, da fraternidade, é simples. É simples. Basta seguirmos os ensinamentos de Jesus com relação a esses três temas: amor, fraternidade e caridade. E qual foi a profecia de Jesus? Então ele começa assim: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor, e conheço todas as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Bom, o que Jesus está afirmando aí? Analisando as escrituras de João, que foi João que escreveu essa frase de Jesus, esse pensamento, essa profecia de Jesus, segundo João, Jesus está dizendo que ele é o governador espiritual do orbe terrestre. Ele é o pastor do orbe terrestre. Ele é o nosso pastor. Ele, Jesus. Que ele é o condutor dos nossos caminhos. É ele que nos orienta. É ele que nos dá a mão quando nós precisamos. É ele que permite que seus outros pastores, por ele indicado espiritualmente, nos acompanhe e nos oriente nos nossos momentos de aflição e de angústia. É dessa forma que Jesus dá atenção ao seu rebanho. E aquela frase que nós conhecemos, que Jesus é o nosso guia e modelo da humanidade. Guia e modelo. Então, quando ele fala, eu sou o bom pastor, ele está falando a verdade. Ele não é um pastor. E entendam aqui, pastor, eu não estou dizendo pastor de igreja tal, igreja isso, aquilo. O pastor é aquele que pastoreia. O pastor é aquele que toma conta das suas ovelhas, trazendo isso para o mundo, vamos dizer assim, humano. É aquele que toma conta, é aquele que ordenha, é aquele que encaminha. É aquele que abre as portas para o rebanho entrar. É aquele que escolhe a porta para o seu rebanho entrar. O Emmanuel, em seu livro Caminho de Luz, ele esclarece, só para a gente entender esse pastor de quem nós estamos falando, ele esclarece a posição de Jesus como dirigente planetário. Então ele coloca assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos de nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, do qual Jesus é um dos membros divinos. Jesus foi escolhido por Deus para ser o pastor do povo da terra. Por isso que Jesus se declara o bom pastor, porque realmente ele conhece as suas ovelhas, porque ele conhece o Pai.
E o Pai o conhece também, para poder indicá-lo a ser o nosso pastor. Por isso que nenhuma das suas ovelhas, ele afirma com certeza absoluta, nenhuma das minhas ovelhas se perderá no meu rebanho. Porque ele foi indicado pastor pelo poder supremo do universo, que é o nosso Deus. Então o que eu quero dizer aqui, trazer o bom pastor, é que não adianta estudarmos um pouco, levar as palavras de Jesus e já se autoproclamar pastor, e principalmente se autoproclamar discípulo de Jesus. Porque não é o discípulo que escolhe o mestre, e sim o mestre que escolhe os seus discípulos. Jesus não escolheu Deus para dizer que seria discípulo e pastor. Deus o escolheu. E Jesus disse para confirmar o seguinte: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e a vós outros, e determinei que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça. Jesus escolhe os seus pastores e os incumbe de uma missão para ser realizada. E essa missão, essa semeadura, deverá ter uma boa colheita de seus frutos. Ser pastor de rebanho não é essa avalanche que a gente vê na televisão, principalmente, em todos os canais, essa avalanche de pastores falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus, e muitos dessas religiões levando esse rebanho para portas, abrindo as portas, talvez para o desconhecido, levando muitas pessoas à ignorância, levando a elas o medo ainda sobre Deus, mostrando a ela que Deus pode castigar por uma falha nossa. Deus não nos castiga, quem nos castiga somos nós mesmos, e Ele sabe disso, e Ele nos dá sempre a oportunidade. Por isso o Roberto falou aqui no início, quantas e quantas encarnações e tantas e quantas desencarnações. Essas são as oportunidades. Não é esse Deus que nós aqui conhecemos. Esse Deus é um Deus justo. Então esses pastores que estão agrupando os seus rebanhos e levando a ignorância para os seus adeptos, um dia deverão e irão responder por isso aí perante Jesus. O que acontece muitas das vezes quando se coloca medo, coloca insegurança nas pessoas com relação à insegurança, seria: se deixar de fazer isso, Deus te castigará desta forma. Faça isso e receberá aquilo. Deus nunca nos deu coisa material. Nós conquistamos as coisas materiais quando nós atendemos às leis divinas de Deus. Então, essas promessas de bens materiais não levam a nada, não levam as pessoas ao progresso. No capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma frase que diz assim: amai-vos uns aos outros. Esse o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Então essa é a lei que no Evangelho foi dito pelo Espírito da Verdade. Amai-vos uns aos outros. Primeira lei.
E a segunda, ensinamento, instruí-vos. Jesus diz, para que a gente possa progredir, evoluir e um dia estar ao lado dele e um dia poder estar junto ao nosso Pai, nós temos que nos instruir. Por isso que a cada palestra, a cada trabalho nessa casa, nós estamos sempre insistindo para que as pessoas se instruam, que aprendam. Por isso a nossa doutrina espírita dá essa oportunidade de levar as pessoas essa condição de poder estudar, de poder saber o que eu estou fazendo aqui, de onde eu venho e para onde eu vou. Só estudando, só lendo, só fazendo exercitar o meu raciocínio. É o meu raciocínio que vai me dar a direção, o meu raciocínio lógico é que vai me dar a direção de onde está essa porta por onde passa o rebanho de Jesus. Quando nós estamos falando em instruí-vos, né, esse é o segundo ensinamento, há também aí uma condição, não é só a instrução que nos leva a ser discípulos de Jesus, né? O verdadeiro aspirante a discípulo, de Jesus, há que trabalhar duramente sobre si mesmo. Enquanto nós não trabalharmos o nosso interior, o nosso íntimo, enquanto nós não realmente entendermos como nós somos, o que eu sou e o que eu devo ser segundo as leis de Deus, segundo os ensinamentos de Jesus, eu não posso me candidatar nem a aspirante a discípulo, muito menos declarar-me discípulo ou pastor. E não é só isso. A partir do momento que eu sei o que eu preciso fazer, quem sou eu, qual é a minha missão, ou qual é a minha dedicação com relação aos ensinamentos de Deus, aos ensinamentos de Jesus, quando eu começar a praticar realmente a fraternidade, a caridade e praticar realmente o amor, aí então todo o plano espiritual, através dessa equipe de Jesus, é que poderá dizer a mim que eu poderei me candidatar ao vestibular para iniciar uma carreira para ser um aspirante a discípulo de Jesus. Então, ser pastor de rebanho não é tão fácil como muitos pensam que seja. E mais à frente da sua frase ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. E disse um pouquinho mais: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão os seus lugares à mesa. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Na sua profecia, naquela época já existiam essas várias religiões no mundo todo. Não se referia apenas àquela localidade onde Jesus passou, não somente ali. Ele já se referia ao mundo, pois foi Ele quem criou o mundo. Embora a sua passagem tenha sido apenas naquela região onde ele nasceu, criou e morreu, ele conhecia todos os detalhes, ele conhecia todos os locais, os lugares, todas as religiões existentes no mundo. Então ele já sabia dessa diversidade de religiões. E é isso que ele estava dizendo em reunir um rebanho para um único pastor.
E é isso que ele veio trazer para nós, e ainda algumas religiões hoje não entendem, não conseguem entender. Então, aquela profecia de Jesus, naquela época, é uma profecia realmente, porque hoje ainda existe na atualidade essa situação, dessa diversidade de religião. E o que é pior, cada uma pensando que eu sou o melhor caminho. O meu Deus nos trata dessa forma. Que religião é essa? Se religião, segundo Santo Agostinho, é essa ligação com Deus, é essa religação com o Pai, o único Pai. Nós entendemos que nós somos produto de uma essência de um único Pai. Então, como o meu Deus é diferente do seu Deus? Que Deus? De que Deus nós estamos falando? Essa diversidade é que leva muita confusão para a humanidade. Mas um dia a humanidade vai aprender isso e vai interpretar que essa religião que tanto se prega nada mais é do que uma crença em um único Deus. Essa individualidade é que vai fazer a humanidade realmente progredir. Somente com essa individualidade, essa consciência individual, é que as religiões, aqueles que pastoreiam seus rebanhos dentro dessas religiões, vão realmente começar a cair. João já disse, um dia esses pastores começarão a uivar, porque o Senhor cuidará do seu pasto. No livro de estudo aprofundado da doutrina espírita, o livro 3, no módulo 1, roteiro 5, tem uma passagem que diz assim: a nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias. Realização de todas as ideias humanitárias. Quando todos nós estivermos realmente tendo um único pensamento, uma única crença, nós então estamos a caminho da unificação, não das religiões, mas da crença. Então, todas as ideias humanitárias compatível com o grau de adiantamento a que houver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela também, ao mesmo tempo, no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Essa passagem, que nós já falamos várias vezes aqui em várias palestras, dessa nova geração de espíritos que estão chegando. Essa nova geração de espíritos, já estão vindo para cá com uma ideia humanitária diferente, com uma concepção do que realmente é Deus, de uma forma diferente da que nós sabemos. Essa fase de regeneração, essa fase que nós estamos passando hoje, saindo de uma fase transitória da expiação para a regeneração, ela vai ser feita com a saída daqueles que não estão tendo essa compreensão do que é realmente Jesus, do que é esse poder divino, supremo, de um único Deus, estão sendo retirados daqui e em seus lugares estão reencarnando espíritos novos, mais adiantados. Essa é a nova geração que nós estamos recebendo.
É com essa nova geração que nós vamos começar a aprender sobre a nossa crença individual. Essa crença em Deus, uma única crença. Então a união desse rebanho aí, que não é uma tarefa fácil, nós sabemos que realmente, dado as circunstâncias do egoísmo do homem, né, da sua ambição, não é fácil. Não é fácil porque cada uma tem que abrir mão de alguma coisa, não é? De abrir mão de alguma coisa, nós estamos falando dos católicos, nós estamos falando dos protestantes, nós estamos falando dos evangélicos. Se dizem evangélicos, todos nós somos evangélicos. Todo aquele que segue o evangelho, todo aquele que segue o ensinamento de Jesus é evangélico. Mas os evangélicos, os irmãos dos evangélicos, o hinduísta, o muçulmano, o judeu e até mesmo nós espíritas. Então poderá haver até mesmo essas religiões no futuro, só que sem fronteiras, com uma única crença. O que hoje acontece é que o homem está colocando fronteiras para uma coisa que se chama crença e fé. Não existe fronteiras para isso daí. Ela é uma única verdade, não há fronteiras. As religiões colocam limites fronteiriços, como se dissessem, olha, a fé e a verdade é esta. Não tem, a verdade e a fé é única e verdadeira, é uma só, é a que Jesus nos trouxe. Mas por questões de interesses egoísticos, coloca-se fronteiras nas religiões, como se coloca fronteiras geográficas nos países. Essa evolução da humanidade com relação à questão sociopolítica e econômica, essa ajuda mútua humanitária que está havendo, ela não interfere nas fronteiras geográficas de cada país, de cada nação, porque cada nação tem a sua soberania. Mas quando se trata de religião, quando se trata de sentimentos, quando se trata de meditação a Deus, não tem fronteiras. Essa ajuda tem que ser humanitária mutuamente. Cada um de nós devemos estender a mão para todos os nossos irmãos, independente de que religião esteja ele. Nós temos um único Pai. Se nós temos um único Pai e acreditamos nisso, todos nós somos irmãos. E todos nós temos a obrigação de estender as mãos, principalmente para aqueles que estão ficando para trás. Nós não podemos ficar parados, imóveis, vendo nossos irmãos nessa ignorância, ficando para trás dessa situação toda, e não estender as mãos a ele. Ele tem o seu livre-arbítrio da sua escolha. Deus deu a ele essa oportunidade da livre escolha, como deu a nós também. Por isso que a única diferença que existe quando se fala de religião, a única diferença que existe entre nós irmãos, é o nosso avanço espiritual. É o nosso avanço na crença em aquilo que nós cremos realmente. Na crença em que Jesus realmente está nos ensinando. É a nossa crença que Jesus é a nossa linha mestre para o nosso crescimento. É isso que nós acreditamos, é isso nós espíritas acreditamos. Então não existe várias religiões, não existe vários deuses, não existe fronteiras entre as religiões. E nós temos a obrigação, como espíritas, de lançar as nossas mãos e esclarecer esses irmãos também. Por isso, que até mesmo no plano espiritual, há os planos de acordo com o nível de cada evolução. De acordo com a nossa vontade de aprender, de acordo com a nossa vontade de ajudar o próximo, de realmente praticar a fraternidade, a caridade. É isso que nos faz
progredir. Essa marcha para a unificação, que Jesus profetizou, né? E sendo um único rebanho e um único pastor, Allan Kardec diz assim: todas as religiões terão de convergir para um campo de absoluta neutralidade. Convergir para um campo de absoluta neutralidade. Todas terão de fazer concessões e sacrifício mais ou menos importante conformemente à multiplicidade dos seus dogmas particulares. A dificuldade é exatamente essa. Algumas religiões criaram tantos dogmas, criaram tantas histórias não verdadeiras, que abrir mão disso agora é difícil. Não consegue abrir mão agora. Como? Se eu estou pregando há 2000 anos isso como doutrina da minha religião, e eles sabem que eles devem abrir mão de certas coisas que criaram. Eles sabem muito bem aonde deverão ceder para ser realmente um campo neutro e deixar que o homem pense por ele, acreditando em Deus, mas ele pense por ele. Ele busque a sua oportunidade de crescimento por ele. Essa unidade que a gente fala, dessa marcha da unificação, ela ocorrerá dentro daquilo que eu pude ler das obras de Kardec, alguns artigos. Então eu concluí aqui algumas coisas que não é tão difícil. É uma tarefa difícil, mas não é tão difícil. Basta cada um de nós sentir essa necessidade de realmente fazermos parte dessa marcha da humanidade para que realmente nós nos tornemos um rebanho, um único rebanho. Então isso deverá acontecer quando os homens começarem a demolir nas religiões tudo que é obra dos homens. Quando os próprios homens começarem a demolir esses pilares que muitas das vezes são falsos, não têm base, foram construídos na areia. Quando o próprio homem começar a demolir esses pilares, estaremos iniciando uma caminhada para essa unificação. A ciência, ela tem nos ajudado muito. Emmanuel diz que o progresso da humanidade, ela depende de duas coisas: a ciência, a evolução científica, a intelectual, e a religiosa e espiritual. São duas asas de crescimento. Só que essa asa, ela está meio capenga, porque a ciência realmente está evoluindo, mas aqui, a parte religiosa, a parte espiritual, ainda não evoluiu. Por isso que a humanidade anda a trancos e barrancos, colocamos dessa forma, que ainda nós não aprendemos essa parte. E é isso aqui que nós temos que realmente evoluir. Por isso que a ciência, embora ajude muito o progresso da humanidade, mas muitas das coisas que se fala aqui em Deus é questionado na ciência, porque a ciência é 2 mais 2 é 4, ponto final. Ela prova através das evidências concretas. Mas a hora que o homem começar realmente a demolir esses pilares que foram criados, porque o que a ciência hoje derruba as teses religiosas, é porque não tem base realmente suficiente, o homem não tem essa base para argumentar contra a ciência. Embora, muitas das vezes, a ciência se depara com muita coisa que ela fica em dúvida.
Muitos cientistas acreditam que essas dúvidas, as respostas estão em Deus. Quando a humanidade perceber que o rebanho único do Senhor não é somente a totalidade dos católicos, dos protestantes, dos bandistas, nós temos que criar isso aí, dos espíritas também. Não é único, não é exclusivo. Quando todas essas religiões existentes hoje entenderem que não existe um Deus para cada uma delas, tenha ele um nome que tiver, seja ele Jeová, seja Alá, seja Deus, seja o que for, mas é único. Quando essas religiões aceitarem o progresso da humanidade, ao invés de mantê-la imobilizada, essa imobilidade provocada por certas religiões é que provoca esse atraso do avanço da nossa humanidade. É o que hoje alavanca essa saída tão rápida que nós estamos vendo de tanta gente desencarnando, tanta gente ao mesmo tempo desencarnando. Porque nós ficamos imóveis. Grande parte da humanidade está imóvel com relação a esse assunto que é essa crença em Deus. Quando essas religiões aceitarem o progresso, quando não admita outra forma de fé que não seja racional. Não existe aquela fé eu tenho muita fé em Deus porque Ele me deu muita coisa, me deu a casa. Não, não é essa, é racional, tem que ser racional. Deus, porque eu existo, porque Ele me dá a oportunidade. Eu tenho fé em Deus porque Ele me criou e Ele me deu a liberdade de fazer o que eu quero da minha vida. E Ele me ensinou a ser bom, Ele não me ensinou a ser mal, a escolha de ser mal foi minha. Mas Ele me dá a oportunidade de uma próxima reencarnação reparar. Essa é a fé que nós estamos falando. Quando essas religiões, quando elas não forem mais exclusivas nem intolerantes, e que preguem um código moral mais puro e mais apropriado para fundar o reinado do bem na terra através da caridade e da fraternidade. Ainda não está fundado isso daí. Está divulgado, foi ensinado, mas fundamento, estrutura, base sólida para dizer que hoje a humanidade realmente tem uma estrutura sólida com relação à caridade e fraternidade, ainda não. Ainda é frágil. E quanto aos homens, né? Então, quanto a nós, homens, é quando nós realmente estivermos convencidos da existência de um único Deus. Não importa se a religião, a partir de amanhã, começar a falar, olha, existe um único Deus, mas eu tenho que me convencer disso. Que esse Deus é soberanamente bom e justo. Ele não castiga, ele não é mau. Isso foi necessário lá na época de Moisés. Hoje não é. Jesus veio trazer que não é assim. Não é esse Deus. Que todos nós somos filhos do mesmo Pai e estenderem as mãos uns aos outros. Que temos origem na mesma essência e por isso somos todos iguais. E o que nos diferencia é realmente a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Cabe a nós essa evolução. Então, ser pastor do rebanho não é tão fácil assim. Há uma dificuldade muito grande, há uma preocupação muito grande. A espiritualidade está muito preocupada com essa divisão, essa segmentação das religiões existentes hoje aqui. Essa falta de crença. Essa religião que leva as pessoas a pensar em bens materiais, em ter, e não a religião que leva ao homem a consciência e a razão de pensar em ser.
e não ter. Então há uma preocupação muito grande com relação a isso. E nós espíritas, nós temos a obrigação de ter esse entendimento sobre o que é religião, o que é esse rebanho que Jesus fala. Então, para que a gente possa concluir, esse rebanho que Jesus fala, esse único pastor, o único pastor é o nosso Senhor, é o nosso Pai, é Deus. Ele é o único pastor. O restante são seus discípulos. Jesus nos ensina também a ser um pastor. Mas falta muito para que a gente seja igual a Ele, um bom pastor, que se preocupa realmente com todas as suas ovelhas. Então, para que a gente possa realmente partir para essa união religiosa, independente de qual título terá ela, mas que essa união seja de crença e fé em um único Deus. Esse é o rebanho que Jesus está formando, esse é o rebanho que Jesus vem buscando, até mesmo aquelas que se perdem no caminho, Ele vai até lá e com a sua voz está trazendo essas ovelhas para o seu rebanho. Então essa união, a única porta, é essa porta que Jesus nos abre. Por isso Ele é nosso pastor. Para que a gente possa entrar nesse rebanho, nós temos que encontrar essa porta que Jesus está abrindo, essa porta, esse portão, essa porteira que Ele abre para que suas ovelhas entrem. Então, enquanto nós não tivermos consciência sobre essa crença e a fé em um único Pai, nós ainda não estaremos fazendo parte nós não encontraremos essa porta. E nós precisamos encontrar essa porta para que a gente possa realmente entrar e pertencer ao rebanho de Deus, ao rebanho de Jesus. Chegaremos lá. Tudo depende da nossa vontade. Eu trouxe aqui para terminar, a leitura do capítulo 173 do livro Fonte Viva, que fala mais ou menos sobre essa porta que é Jesus, né? Então, o título é Ante a Luz da Verdade. Então, começa com uma frase de Jesus dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores do círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperadora, a pretexto de defendê-la quando não passam de prisioneiros do seu próprio ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. É perceber e observar desse modo qual a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Então, desta forma,
Vamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos ao nosso querido irmão Jesus, nosso divino Mestre, e pedir a Ele para que nos ensine realmente e nos dê a orientação necessária para que nós encontremos essa porta da verdade, essa verdade que nos traz a vida eterna, a vida do reino de Deus. Pedir a Jesus toda a proteção necessária para que a gente tenha força suficiente para superar todos os obstáculos, pois sabemos que essa nuvem negra, essas ovelhas perdidas que Jesus ainda procura e sempre procurará, sempre interferem nas nossas decisões, interferem em nossas vidas. Que Jesus não permita mais, porque não desejo mais, Jesus, que esses pensamentos doentios façam parte do meu pensamento, da minha vida. Que a sua luz, Jesus, caia sobre nós nesse momento, trazendo muita tranquilidade para o meu coração, muita luz para o meu pensamento, muita proteção e muita segurança. Que assim seja, graças a Deus.